Tem alguém cansado aí? Os amém diminuíram, louvado seja Deus. Geralmente a gente fala e espera aquele amém mais forte, mas dessa vez realmente a gente esperava um pouquinho mais fraco. Quero começar primeiramente agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade de uma vez mais compartilhar aqui o Evangelho da Salvação. E é exatamente esse o tema que nós vamos abordar. Como o pastor disse, a gente vai iniciar, de uma maneira diferente às quartas-feiras. Vamos estar aqui com uma série de mensagens dentro exatamente do contexto do evangelismo, E o tema da minha mensagem hoje é por que evangelizar? E eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 28, texto bem conhecido da igreja. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 18 ao 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. E os versículos do 18 em diante, você que encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Pedimos aqui, Pai, por Tua bênção por sobre as nossas vidas, suplicando por uma ação do Teu Espírito, Pai, tanto na exposição quanto na aplicação da Tua palavra por sobre nós, Paizinho. Pedimos que o Senhor conduza aqui todo o ensino, que o Senhor fale aos nossos corações, nos edifique, Pai, e que de maneira prática nós possamos refletir tudo aquilo que o Senhor falar conosco aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós respondermos essa pergunta, por que evangelizar, primeiro nós precisamos saber o que de fato é evangelizar. Essa palavra vem do grego evangelizo, que é composta por duas palavras: bem ou bom e mensagem ou comunicação. Em poucas palavras, resumindo aqui, significa comunicar a boa mensagem. Então, sendo assim, entendendo agora o que significa evangelizar, nós vamos entender o porquê evangelizar. E eu quero, de maneira breve aqui, irmãos, em 4 pontos, transmitir aos irmãos o porquê nós devemos, isto é, responder na pergunta, por que evangelizar? E o ponto de número 1, de maneira bem direta, eu já digo, porque é um mandamento de Jesus. Se nós olharmos para o texto, no versículo de número 18, na parte B, os irmãos já vão perceber que Jesus começa dizendo, antes de todo o anúncio seguinte, falando que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, antes dele comissionar os discípulos, antes dele dizer o que e como eles devem fazer, ele começa trazendo a autoridade desse comissionamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender do porquê evangelizar é porque é um mandamento de Jesus. Ele não diz aos discípulos, quando vocês forem, se der para vocês irem. Não. Ele diz, portanto, logo em seguida, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou seja, por essa razão, por essa causa, porque eu tenho autoridade para fazer isso, vocês vão e preguem a toda criatura debaixo na terra, no céu e toda criatura na terra. Em Mateus 28, 19 e 20, texto conhecido como Grande Comissão, significa, irmãos, que evangelizar é obedecer à ordem direta de Cristo. Não evangelizar, irmãos, ou seja, o contrário, seria exatamente negligenciar o propósito dado por Deus à igreja.
Então, apesar de nós trabalharmos e ser importante nós entendermos por quê, nós precisamos entender as consequências do não evangelizar. E nós sabemos, irmãos, o contexto é bem claro diante de nós, que, infelizmente, essa ordem, esse mandamento de Jesus, não tem sido cumprido em sua plenitude. Nós podemos ver um tempo já de frieza diante da nossa sociedade, vendo que isso tem afetado, sim, a Igreja de Jesus Cristo. Inclusive, no dia que nós vimos o vídeo aqui, a diferença entre membro e discípulo, eu até comentei com a minha esposa. Quando foi a última vez que eu cheguei para falar para alguém de Jesus? Então, aos poucos, nós vamos deixando essa frieza tomar de conta. E eu tenho a plena convicção, irmãos, que essa série de mensagens foi realmente uma direção de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos mudar de postura, para que nós possamos realmente buscar um avivamento na igreja, para que nós possamos entender as razões, os porquês, as consequências do não, mas também termos uma visão do sim, de tudo aquilo que Deus pode fazer por meio das nossas vidas. Uma ilustração para facilitar o nosso entendimento, irmãos. Imagine um soldado que ele recebe uma ordem direta de seu comandante. Ele sabe que sua missão é crucial. Ele sabe que ele não pode desistir. De modo nenhum ele pode retroceder. E assim como soldado, nós recebemos uma ordem direta de Jesus. Quando recebemos, quando obedecemos, demonstramos a nossa lealdade e compromisso com Ele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Em Lucas 9, nos versículos 23 e mais logo à frente, no versículos 37, traz um contexto interessante a respeito disso que nós estamos falando. Porque no versículo 23, Jesus diz que aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E mais à frente, no versículo 37, após ele descer do monte, ele vai se deparar com o pai que está trazendo ali uma criança endemoniada diante dos seus discípulos, e ele relata que eles não conseguiram expulsar. E aí Jesus responde: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Então percebe-se que Jesus, ao mesmo tempo que já chama os discípulos para o seguirem, mostra o preço, ele diz: haverá um tempo em que vocês precisarão estar preparados. Haverá um tempo que eu vou mandar vocês irem libertar as pessoas e vocês vão precisar estar prontos. Nem sempre eu estarei aqui para estar resolvendo tudo. Eu enviarei o Consolador para que estejam com vocês. Mas vocês vão precisar ter atitude, vão precisar ser homens e mulheres de fé, a ponto de libertar as pessoas, de proclamar esta boa mensagem, de comunicar o evangelho da salvação. Irmãos, esse não é um apelo, tá? Abrir um parênteses aqui bem breve, para que os irmãos abandonem suas obrigações de maneira irresponsável, mas é para que possamos avaliar aquilo que tem nos prendido, que tem nos impedido de avançar e de proclamar as boas novas. Eu não estou aqui dizendo, olha, abandona o seu trabalho, abandona a sua família, de modo algum. Até porque, logo mais à frente, o próprio Paulo falando a Timóteo e falando ali dos pré-requisitos para a liderança, ele vai dizer que o bispo tem que ser um bom governador da sua casa, tendo seus filhos em sujeição, para que assim ele governe bem a igreja de Cristo. Então nós fazemos teologia com o que a Bíblia diz, irmãos. Amém? Nós trabalhamos dentro do texto e assim nós seguimos a palavra. E aplicando isso para nossas vidas, irmãos, significa que a obediência à palavra reflete o nosso compromisso com Cristo. Da maneira que nós andamos em obediência, reflete o quanto nós entendemos que evangelho foi que nos alcançou.
Se de fato esse evangelho transforma, de fato esse evangelho foi verdadeiro. Pois um evangelho que não traz transformação, não traz mudança, irmãos, com certeza é uma boa mensagem falsa. Mas eu creio que todos aqui foram alcançados por esse evangelho. E todos aqui têm algo a testemunhar, a proclamar, falar para alguém o que Deus fez nas nossas vidas. O ponto de número 2, do porquê nós precisamos evangelizar, é porque as pessoas, irmãos, precisam de salvação. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem Cristo, o homem está perdido e separado de Deus. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Logo, irmãos, o próprio Jesus está dizendo que ele é o único caminho, é a única porta, ele é a única maneira de o homem voltar a ser reconciliado com Deus. Ele não dá margem, ele não dá brecha para outro alguém ou outra maneira de o homem se achegar novamente a Deus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão unicamente por mim. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, será que nós temos entendimento da responsabilidade desse ministério que nos foi confiado, desse peso que foi colocado por sobre os nossos ombros? E talvez você esteja se perguntando: que história é essa, André, que eu tenho um ministério, não é só os vocacionados? Deixa eu falar uma coisa para você. Em 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte: Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Logo, irmãos, o ministério do evangelismo, o ID, não é para um ou outro, não é somente para o ministério pastoral, não é somente para a liderança do ministério dos homens, nem das mulheres e nem dos jovens. Quando Jesus dá uma ordem, ele dá uma ordem a todos. Ide, portanto, e pregai o evangelho. Irmãos, se nós vemos, pense aí comigo, em uma casa pegando fogo com pessoas dentro. Se soubéssemos disso, faríamos de tudo para avisar e salvar aquelas pessoas. Eu não acredito que alguém aqui entre nós teria algum pensamento diferente. Da mesma forma, há milhões de pessoas caminhando para a destruição eterna sem saber. O que você tem feito com relação a isso? Evangelizar, meus irmãos, é como avisar as pessoas sobre o perigo e mostrar o caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, a urgência de evangelizar tem reflexões eternas. Se existe uma mensagem que é urgente a ser pregada, é a mensagem da salvação. Se nós fazemos aqui uma comparação com os tempos de Noé, e o próprio Jesus disse que os tempos do fim seriam como nos dias de Noé, nós vamos observar que havia um cidadão construindo uma arca, dizendo que um dia vai chover, a terra já chovia, não chovia fazia anos, ninguém sabia o que era chuva, e está lá o cidadão construindo um barco gigante, dizendo: vai chover, e vai chover muito. E as pessoas olhando para ele e dizendo: já fazem tantos anos que ninguém vê chuva, e esse cidadão dizendo que vai chover. E Noé construindo a arca. Vai chover, vai chover. Na segunda epístola de Pedro, ele relata algo parecido. Ele diz que nos tempos do fim haveriam pessoas que diriam o seguinte: desde o tempo dos nossos antepassados, falavam sobre a volta de Jesus, e até hoje esse Jesus não voltou. Da mesma forma, Noé falava que não ia chover. Porém, ali em Gênesis 6,
Deus fala a Noé que ele está resolvido a dar cabo de toda a vida na terra. Resoluto está que Deus tomará uma atitude. E ele não volta atrás, ele é imutável. Da mesma forma, a Bíblia nos afirma categoricamente que Jesus irá voltar e que a ira de Deus descerá sobre a terra. Muitos falavam que não iam chover. Muitos hoje falam que Jesus não vai voltar. O nosso papel é continuar dizendo: a chuva virá. Tem um perigo iminente, mas existe um caminho da salvação. Ponto de número 3, irmãos, é porque nós fomos transformados para testemunhar. Segundo aos Coríntios 5:17, texto bem conhecido dos irmãos, diz que se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já passaram e tudo se fez novo. Evangelizar, irmãos, é compartilhar o que Deus fez em nossas vidas. O testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa para alcançar corações. Eu acredito que os irmãos já têm tido oportunidades de falar sobre o que Deus fez, sobre coisas que você deve ter passado. Ou, como no meu caso, geralmente eu falo para as pessoas quem eu era. Alguns nem conseguem acreditar na perversidade que havia no coração do irmão André. Ou os lugares, os ambientes em que essa pessoa andava. E hoje me coloca no meio dos seus filhos. Eu consigo, irmãos, de uma maneira muito clara, observar que o maior milagre na vida de um ser humano não é ele ganhar um carro, não é ele ganhar uma casa, não é ele ganhar um novo emprego, não são essas coisas. A coisa mais difícil e impossível de acontecer não são essas coisas, mas é o coração do homem ser transformado. As atitudes, os desejos, tudo aquilo que você gostava. E em poucos minutos, eu posso dizer, ou segundos, eu não posso afirmar que a conversão de todos é igual, mas Deus transforma os nossos desejos, as nossas inclinações que antes eram para os desejos da carne, agora passam a seguir um outro caminho. Agora eu quero me debruçar na palavra, agora eu quero estar na igreja, agora eu quero servir, agora eu quero estar com os irmãos, a ponto de nós sermos taxados de fanáticos, porque agora a gente quer estar na casa de Deus, a gente quer estar na comunhão, agora a gente quer estar participando de tudo, a gente chega no pastor, o que tem para fazer, pelo menos deveríamos ser assim, que em nome de Jesus nós possamos, irmãos, ser estimulados a dar esse testemunho lá fora também. Irmãos, o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo: eu encontrei pão. Nós precisamos proclamar essa transformação que Deus fez em nós. Nós não podemos nos calar diante, como eu ilustrei agora há pouco, de uma casa pegando fogo. Nós estamos vendo uma família lá dentro, com criança, e nós estamos calados. Nós precisamos avançar, irmãos, e por isso precisamos evangelizar. No ponto de número 4, irmãos, aqui nós já partindo para o final. Evangelizar glorifica a Deus. João 15, versículo 8, Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando vidas são transformadas, irmãos, Deus é exaltado. A evangelização é um ato de adoração e reconhecimento da soberania divina. Como eu disse agora há pouco, os bens materiais, eles podem vir. Sim. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, o texto não diz: e as demais coisas que você quer, mas as demais coisas que Deus entende que são necessárias. E talvez Deus quer te levar a algum outro lugar e você vai conseguir um carro, um transporte. Somente um exemplo. Talvez, mas talvez não seja o propósito de Deus. Agora, porém,
Se existe algo que é um propósito de Deus, como eu disse agora há pouco, é Deus transformar um coração petrificado, duro, seco, sem sentimentos, perverso, que só se inclina para coisas ruins, que faz maus planos, para transformar num coração que ama o próximo e que ama Ele, e que reflete uma luz que só é encontrada nele. Amados, só o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, como diz Romanos, pode causar tamanho impacto. Só o poder de Deus pode transformar o coração de um homem. Só o poder de Deus pode transformar os seus e os meus desejos, irmãos. E nós precisamos proclamar esse Evangelho e, com isso, glorificar a Deus. Porque diante, irmãos, desse testemunho que você pode proclamar a alguém, é aonde a pessoa vai olhar para o seu passado e dizer: só Deus podia fazer isso. Era impossível esse cidadão aí ter jeito. As pessoas podem olhar, com certeza, já olharam para mim e disseram: esse aí não tem jeito para ele não. E aí Deus vem e mostra a sua soberania, sua majestade e seu poder. E diz: comigo tem jeito sim. Aleluia. Irmãos, como uma criança que ganha um presente muito especial e quer mostrá-lo a todos, os irmãos já devem ter se deparado, ou mesmo ter sido essa criança, ela se sente tão grata que não consegue esconder a alegria. Quando você dá um presente que a criança esperava muito, ela já quer no outro dia: eu quero levar para a escola, preciso mostrar para meus amigos. Ou se é algo que ele não pode levar, mas ele vai falar para todo mundo: eu ganhei isso, eu ganhei um videogame, ganhei um PlayStation 5, a última geração. Ele vai falar para todo mundo. Quando ele chegar na escola, ele vai falar para todos daquele presente que ele tanto queria. Da mesma forma, irmãos, nós devemos fazer. Da mesma forma, nós precisamos mostrar ao mundo como Deus é maravilhoso, digno de ser conhecido e glorificando o seu nome em todas as nações. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, evangelizar é reconhecer que Deus merece a adoração de todos. Amém. Ele é digno de ser exaltado. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que evangelizar é um privilégio e uma responsabilidade de cada cristão. A parte da responsabilidade já tratei com os irmãos. A própria Bíblia diz que nós recebemos um ministério da reconciliação. E aí talvez os calvinistas de plantão, eu sei que os arminianos não vão ter problema com relação a isso. Mas por que evangelizar no pensamento da predestinação? E parece que é um problema só deles, e não, irmãos. É um problema de todo cristão. Por quê, irmão André? Porque a mesma Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, independente de Deus ter escolhido ou não os seus, ele também escolheu o método pelo qual chamaria os seus, pregando o evangelho da salvação. Então, independente da maneira que nós pensamos sobre a predestinação ou o livre-arbítrio, isso significa que ela é uma ordem e não está em contradição. Nós devemos continuar pregando o evangelho para que Deus, por meio da sua palavra, por meio do evangelho, venha chamar os seus para serem salvos. Eu queria que os irmãos refletissem. Você tem obedecido ao chamado de Cristo para evangelizar? Que o Espírito Santo, irmãos, nos capacite e nos encoraje a proclamar o evangelho com coragem e amor. Como eu disse, o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo: eu encontrei pão. O evangelho é um cego dizendo a outro cego: eu agora consigo ver. O evangelho é um preso dizendo a outro preso: eu encontrei a liberdade. O evangelho, irmãos, abre os nossos olhos para uma vida que nós achávamos que era boa. E agora nos mostra que de fato existe uma alegria muito diferente daquilo que a gente imaginava lá fora. Uma alegria que não é passageira, uma alegria que não é só numa noite.
Uma alegria que não vai se acabar quando o seu dinheiro acabar. Uma alegria que não vai acabar quando você acordar depois daquela noitada, perceber que você não tem mais nenhum real daquilo que você tanto suou para conquistar e que talvez ainda ficou devendo, acordou mal. Não é esse tipo de alegria que o Evangelho oferece. A alegria que o Evangelho oferece é uma alegria eterna, irmãos. E existem pessoas lá fora que ainda têm que encontrar essa alegria. Ainda existem pessoas lá fora que estão vivendo uma falsa alegria, uma falsa sensação de que a alegria é um instante, que a alegria é um momento. Não, a alegria é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Amém. E esse nome nós precisamos proclamar, irmãos. Esse nome nós precisamos levar. O perigo, a ira de Deus, sim, virá. Deus é justo, irmãos. Mas ao mesmo tempo que Ele é justo, é misericordioso. E uma porta foi aberta. Essa porta é Jesus Cristo. Amém. Eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, e eu queria concluir orando. Pai, em nome de Jesus, nós aqui, Senhor, nos reunimos, nós aqui falamos da Tua palavra, nós aqui apresentamos as nossas orações. Senhor, depois dessa exposição, desse proclamar da Tua palavra, Pai, eu te peço que Teu Espírito, Senhor, possa nesse momento trabalhar o nosso coração, que o Senhor, Pai, de maneira personalizada, Pai, possa nos comunicar o Teu propósito aqui, Pai, nas nossas vidas, com o objetivo, Pai, de nos levar às missões, Pai, de nos levar à missão de cumprir, Senhor, o Teu chamado, de proclamar as boas novas, Pai, de levar, Senhor, essa mensagem que um dia nos libertou das trevas a outras pessoas que ainda estão na escuridão. Senhor, que o Teu poder nos impulsione, que o nosso coração, Pai, possa ser inflamado, Senhor, de uma chama, Pai, que nos encoraja, Pai, que derrama, Senhor, do Teu amor sobre a vida das pessoas. Senhor, nos leva, Pai, a lares, Pai, que precisam ser restaurados. Nos levam a vidas, Pai, que estão precisando de uma palavra de consolo, que estão precisando, Pai, de esperança. Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor possa nos manter atentos, Pai, e nos faz sensíveis a tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, por meio e no meio de nós, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém.